Arte de aproveitar-se das próprias faltas. Parte 1. Conhecimento das próprias faltas. Capítulo 3. Não desanimemos por causa dos nossos pecados. 1. Não desanimeis nunca. Um piedoso eclesiástico estava a fazer o seu retiro sob a direção do padre Rotaan. No meio dos santos exercícios, o ilustre jesuíta foi subitamente chamado a Roma, onde, logo depois, devia ser eleito geral da sua companhia. Tinha-se já despedido dos seus irmãos e posto a caminho quando, retrocedendo de um golpe, entra no quarto daquele exercitante, e disse-lhe: Senhor Padre, ia-me esquecendo de uma recomendação de suma importância. Suceda-vos o que sempre suceder, não desanimeis nunca. Palavra de ouro. A quantas almas seria necessário dizê-la, e torná-la a dizer? São João Crisóstomo não se cansava de repetir: não desespereis. Digo-lo em todos os meus discursos, em cada uma das nossas entrevistas, e, se me escutardes, ficareis curados. Tem a nossa salvação dois inimigos mortais: a presunção na inocência e a desesperação depois da queda. Mas este último é o mais terrível. Com efeito, é pela esperança que nós somos salvos. Romanos 8, 24. A semelhança de uma forte cadeia que desce do céu e prende as almas, assim é a esperança. Quando as almas se prendem firmemente a ela, atrai-as pouco a pouco às sublimes alturas, e as subtrai aos vendavais da vida presente. Mas a alma que, vencida pelo desânimo, larga esta âncora santa, cai logo, e perece, submergida no abismo do mal. Não ignora o pérfido adversário das almas. Desde que nos vê quebrados, sob o peso do sentimento das nossas culpas, precipita-se sobre nós, e arremessa aos nossos corações pensamentos desesperadores, mais pesados ainda que o chumbo, e, se os acolhemos, arrasta-nos o seu peso, foge-nos a cadeia tutelar e rolamos ao fundo do abismo. 2. Dupla tática do demônio. Pai. Quanto à experiência confirma a verdade destas últimas palavras. Vendo o desânimo a imensa maioria das quedas não reparadas, que deram escândalo na igreja, e a maior parte daquelas, que só os anjos da paz conhecem, e pranteiam. Se, em vez de desespero, tivesse havido um arrependimento esperançoso, nada estaria perdido. Insinuando-se na alma perturbada por uma queda, que muitas vezes foi apenas uma surpresa, este demônio do desespero, à custa de 1000 argumentos, cada qual mais desanimador, acaba por lançar na alma o pensamento esmagador de Caim: é grande demais a minha iniquidade, para que eu possa merecer perdão. Gênesis 4, 13. Desde esse momento, no dizer de São Paulo, a senhora-se desta alma o príncipe das trevas, dirige-a, impele-a, precipita onde bem quer. Operatura em filhos de Fidente a Efésios 2, 2. E a razão é porque lhe comunica duas das mais diabólicas disposições:
a aversão a Deus pelo pecado e o receio de Deus pelo desânimo. E Deus nos livre de crer que esta tentação só vem depois de faltas graves. Dela faz o espírito da mentira uma arma tanto mais terrível quanto mais habilmente dissimulada, para combater as almas virtuosas após as mais ligeiras quedas. E se não logra arrastá-las ao abismo de um desespero completo, paralisa-as pelo menos no caminho do bem, desconcerta-as, distende-lhes os seus mais fortes laços, e fá-las em breve decair do seu fervor para as mergulhar na melancolia e no relaxamento. Vem tudo à carga. Já não se cuida mais em reparar as faltas, e daí nasce uma verdadeira tibieza, com seus estragos quase irreparáveis. As nossas faltas, sobretudo as de todos os dias, fornecem a Satanás um meio fácil de conseguir tal resultado, e, se na guerra contra a esperança, que o espírito infernal mais lida por transformar-se em anjo da luz, segundo Coríntios 11:14, fácil-lhe é representar este papel, contrapondo as nossas infidelidades sem número, as incessantes solicitações da graça, as nossas ingratidões aos benefícios de Deus, as nossas defecções às resoluções tomadas. Não é de justiça, exclama a alma no extremo do seu desânimo, que Deus esteja cansado e se tenha esgotado a fonte das graças, de que não fiz, senão abusar. Deus abandona-me. Tem todo o direito e razão. É tempo de renunciar a uma empresa, que as minhas repetidas quedas patentearam ser superior às minhas forças. Tive demasiada presunção a respeito da bondade de Deus, e do que eu podia fazer. De que serve consumir-me estéreis esforços para prosseguir todos os dias, sem nunca atingir o fim, na conquista de uma santidade a que não posso chegar? A experiência está feita. Levou-me ela à evidência do que, para as minhas forças são demasiado altas estas sumidades. Para que estarei sempre a formar novas resoluções, quando eu não concilia inanima-me, para afinal ter a dor de faltar a elas no decorrer do dia, dolorem incorde meu perdirem, e encher de alegria o inimigo por muitas quedas, os que com exalta habitura inímicos meus super-me. Salmos 12, 2, 3. Não é tanto pelas tuas faltas, ó alma desalentada, que teu inimigo exulta de prazer, mas sim, por causa do abatimento em que te deixas cair depois, e da desconfiança que elas te inspiram para com a misericórdia divina. Eis o maior mal que a uma criatura pode suceder, diz o venerável padre Cláudio de La Colombiere. Quando se pode evitar este mal, nenhum há que não possa converter-se em bem, e ter facilmente grandes vantagens. Nada vale o mal que fazeis, em comparação do mal que vos causa desconfiança. Confiai, pois, até o fim, ordeno-vos com todo o poder, que me delegaste sobre vós. Se me obedecerdes neste ponto, eu respondo pela vossa conversão. 3. O doutor animador por excelência. Se ocasião houve, em que estes conselhos foram oportunos, é de certo, em nossos dias.
o desânimo, este mal que paralisa tantos caracteres nobres e intenções retas nas esferas políticas e sociais, causa ainda maiores danos nas almas, até mesmo nas que sentem mais vivo desejo de agradar a Nosso Senhor. Felizmente, a sabedoria divina, diz Santo Agostinho, possui o segredo de proporcionar aos homens, consoante as circunstâncias em que se acham, os remédios adequados às suas necessidades. Na hora mais desalentada, donde séculos de maior abatimento, no momento em que no século XVII iam despontar as desesperadoras doutrinas de Jansênio, a providência suscita a vida, inspira a falar e a escrever, e faz coroar doutor da Igreja Universal a São Francisco de Sales, o doutor animador por excelência. E com efeito, tudo eleva e reanima nos escritos do amável santo. E, assim como São Bernardo desafiava os seus ouvintes a que lhe apontassem algum traço de menor doçura na fisionomia evangélica e tradicional da Mãe de Deus, assim podem desafiar-se os leitores de São Francisco de Sales a que descubram, se são capazes, alguma coisa nele que possa permitir ao maior pecador um só instante de desalento. Ora, diz o eminente Padre Faber, a mais doce de todas as doutrinas, que São Francisco de Sales por inspiração divina nos ensinou, é exatamente a que tem por objeto determinar o ponto de vista em que nos devemos colocar, para julgar com retidão as nossas faltas. Em primeiro lugar, São Francisco de Sales proíbe absolutamente que se perca a coragem após a queda, seja ela qual for. Por Deus! Antes morrer que ofender a Nosso Senhor ciente e deliberadamente. Quando, porém, tivermos a desgraça de cair, antes perder tudo mais do que a coragem, a esperança e o firme propósito de emenda. Se vos suceder cair em alguma falta, humilhai-vos, e recomeçai exatamente como se não tivesseis caído. Não é um grande mal a fraqueza, se uma coragem firme e sincera vai reparando pouco a pouco, como eu vô-lo suplico. É certo que não nos devem agradar as nossas imperfeições. Digamos com o apóstolo: ai de mim, miserável! Quem me livrará do corpo desta morte? Mas nem tão pouco nos deverão assombrar ou desanimar. Aproveitemo-nos delas para crescer em submissão, humildade e desconfiança de nós mesmos, e não resultem nunca em desalento ou aflição da alma, muito menos ainda em desconfiança do amor de Deus para conosco. Deus não ama, é verdade, as nossas imperfeições ou pecados veniais, mas ama-nos a despeito delas. Assim, como a mãe não agradam a fraqueza e enfermidade do filho, todavia não o deixa de amar por isso, porém ama-o terna e compassivamente. Da mesma sorte, embora Deus não ame as nossas imperfeições e pecados, não deixa de nos amar ternamente. O que fez dizer Davi a Nosso Senhor: compadecei-vos de mim, Senhor, porque sou enfermo. É preciso armar-nos de uma coragem invencível, para não nos cansarmos na luta contra nós mesmos, pois nunca havemos de deixar de ter alguma coisa a fazer emendar. Não vedes todos os dias, como as pessoas que aprendem esgrima, caem tantas vezes? Sucede outro tanto com os que se dedicam à aprendizagem da arte hípica.
caem a cada passo, e, todavia, não se dão por vencidos, pois uma coisa é ser uma vez subjugado, outra ser absolutamente vencido. É boa a desconfiança que tendes das vossas forças, contanto que ela sirva de fundamento à confiança que deveis ter em Deus. Se ela, porém, conduz ao desânimo, ao desassossego, à tristeza e à melancolia, então peço-vos encarecidamente que a repulseis como a tentação das tentações, e nunca concedais ao vosso espírito que dispute e replique em defesa da inquietação, ou abatimento do coração, para o qual vos sentirdes inclinados, ainda que seja sob o especioso pretexto da humildade. Pode-se ver, em todos estes textos, como São Francisco de Sales combate o desânimo, atacando diretamente as suas causas. Por que é que tantas pessoas desanimam? É porque exageram a fraqueza própria, ou então desconhecem a misericórdia de Deus, e, as mais das vezes, por um outro motivo ao mesmo tempo. E, diga-se de passagem, um fenômeno estranho, mas, todavia, por demais comum. Cai o pecador, porque desconhece a pobreza das suas forças e porque confia demais na misericórdia divina. Cai, e, depois da queda, estes dois sentimentos renascem em ordem inversa. A consciência da sua fraqueza toma proporções desmedidas e envolve a alma em um manto de tristeza e confusão que a esmaga. E Deus, a cuja ofensa ainda agora a presunção de um fácil perdão abria caminho mais livre, aparece agora como um vingador inexorável. A alma culpada tem medo dele, e de si tem vergonha. Se não reage contra estas duas funestas tentações, renuncia covardemente à luta, e, em vez de se arrancar das garras do pecado, sucumbe sem resistência nos braços dele. O desânimo é a capitulação da vontade, uma resolução às avessas, cujo resultado fatal é muitas vezes a impenitência final. 4. O coração de Deus, sempre pronto a perdoar liberalmente. Quer o nosso Santo Doutor curar estas duas disposições geradoras do desânimo. Faz compreender à alma desejosa de se santificar, que ela se embrenha em caminho longo e penoso, e que a sua fraqueza está em completa desproporção com as dificuldades da viagem. Mas, ao mesmo tempo, vai-lhe dizendo que ela pode tudo naquele que é a sua força, assim, depois da queda, como antes, e lhe patenteia em Deus um coração pronto a perdoar liberalmente e um braço onipotente para sustentar. Tem a solidão os seus assaltos e o mundo os seus fracassos. Em toda parte devemos ter muita coragem, porquanto, por toda parte também o socorro do céu assiste aos que em Deus confiam, e que com humildade e doçura imploram a sua assistência paternal. Deveis renovar todos os propósitos de emenda que antes havíeis feito. E, ainda que, não obstante todas as resoluções, continueis nas vossas imperfeições, não deixeis por isso de empreender uma firme emenda e apoiá-la na assistência divina. Ficai, pois, em paz quando nos suceder violar as leis da indiferença em coisas indiferentes, ou por ímpetos repentinos do amor próprio e das paixões. Prostremos imediatamente, logo que possamos, o nosso coração diante de Deus, e digamos, com espírito de confiança e humildade:
misericórdia, Senhor, porque sou enfermo. Salmos 6, 3. Ergamo-nos em paz e, tranquilos, reatemos o fio da nossa indiferença e depois continuemos a nossa obra. Não é força quebrar as cordas nem abandonar o alaúde quando ele está desafinado. O que é preciso é aplicar o ouvido para saber de onde vem o desarranjo e lentamente retesar a corda ou abrandá-la, conforme a arte o requer. Consideras a altura da montanha da perfeição cristã e dizes: como hei de subir lá em cima? Coragem! As ninfas das abelhas, que estão principiando a tomar a sua forma, não têm ainda asas para voar sobre os rios e ir colher o mel nas flores das montanhas e das colinas. Mas, nutrindo-se pouco a pouco do mel que as suas mães lhes preparam, as asas vão crescendo e tanto se fortificam, que enfim tomam voo até aos lugares mais elevados. Na verdade, nós nos devemos considerar como pequenas abelhas no caminho da devoção, e não podemos adquirir a perfeição de uma vez, como queríamos. Mas principiemos a trabalhar para isso, por nossos desejos e boas resoluções, e começarão a surgir-nos as asas. Aguardemos, pois, o dia em que já sejamos abelhas espirituais, e então voaremos. Alimentemo-nos, nesse meio tempo, com o mel suavíssimo de tantos ensinamentos, que os santos e santas nos legaram, e roguemos a Deus, como o profetarei, que nos dê as asas da pomba, a fim de que não somente nos elevemos à perfeição da vida presente, mas também ao repouso da bem-aventurança eterna. Nunca se acaba. É preciso recomeçar sempre, e fazê-lo de boa vontade. Quando o homem tiver acabado, diz a Escritura, então estará no começo. Eclesiástico 18, 6. Bom é o que até agora temos feito. Melhor, porém, há de ser o que vamos começar. E quando tivermos concluído, começaremos de novo outra obra, que será melhor ainda, depois outra, até que transponhamos as fronteiras deste mundo, para entrarmos em outra vida, que não terá fim, porque maior bem não nos será dado lograr. Não choremos, pois, quando em nossa alma há trabalhos e preocupações. Tenhamos coragem, para avançar sempre mais, visto, nunca devermos parar, e estejamos resolvidos a cortar, já que é uma necessidade aplicar a navalha até separar a alma e o espírito, os nervos e os tendões. Hebreus 4, 10. É vencedor quem está pronto a combater. É pena que não baste, para atingir a perfeição, o desejo de a ter, e que seja a mistério adquiri-la o suor do nosso rosto, e a força do trabalho. Mas sou tão imperfeito. Dizes-me: é bem possível, mas não apenas que poderás viver sem imperfeições, porquanto é isso impossível durante o tempo em que viveres na terra. O que é preciso é que não queiras essas imperfeições, e que elas não vivam em teu coração, quer dizer, que as não cometas voluntariamente, nem queiras perseverar nelas. Sendo assim, fica tranquilo, e não te perturbes por causa da perfeição que desejarias ter. Bastará que a tenhas quando morreres.
Não sejas, pois, tão receoso. Caminha com segurança nos caminhos de Deus, armado com as armas da fé, ninguém te poderá fazer mal. É, pois, necessário que te armes de muita paciência e coragem. Ah! Que pena me fazem aquelas pessoas que, por se verem sujeitas a muitas imperfeições, depois de alguns meses de devoção, começam a inquietar-se, a perturbar-se e desanimar, já quase a sucumbir à tentação de deixar tudo e tornar atrás. Bem preciso é que, para exercitar humildade, sejamos algumas vezes feridos nesta batalha espiritual. Mas o que não devemos é dar-nos por vencidos, a não ser que a vida se perca ou nos fuja coragem. Ora, as imperfeições e pecados veniais não nos podiam privar da vida espiritual, porque esta não se perde senão pelo pecado mortal, e só nos poderão fazer perder a coragem. Livrai-nos, Senhor, dizia Davi, da covardia e do desânimo. Nesta guerra, em que nos empenhamos, seremos sempre vencedores com a feliz condição de querermos combater. 6. As quedas. Devemos concordar que São Francisco de Sales nestas diversas instruções se dirigia a pessoas já mais ou menos adiantadas nas vias da perfeição, e que as faltas, por causa das quais lhe suplicava que não desanimassem, eram de ordinário faltas veniais ou imperfeições. É certo, porém, que ele não excluía das suas instruções, tão cheias de suave coragem, as almas mais culpadas, e a todas, por mais graves que sejam as suas quedas, se dirige nestes termos, baseados sobre os mesmos motivos. Alimentai a vossa alma de uma confiança cordial em Deus. E, à medida que vos virdes rodeados de imperfeições e misérias, fazei reanimar a vossa coragem por meio de uma esperança firme. Tende muita humildade, pois esta é a virtude das virtudes, mas a humildade generosa e plácida. Certamente vos preferieis sem faltas, a ver-vos no meio de imperfeições, e de boa vontade, eu faria o mesmo, porque então estaríamos no paraíso. Odiai, sim, as vossas imperfeições, porque são imperfeições, mas amai-as porque vos fazem ver o vosso nada e miséria, e vos asseguram a misericórdia de Deus. Eia, sus! Devemos dizer depois da queda: meu coração, meu amigo, em nome de Deus, coragem. Caminhemos, tenhamos cautela conosco e elevemo-nos ao nosso socorro, ao nosso Deus. Não impede que se progrida na piedade, o cair alguma vez em pecado mortal, contanto que não seja com o desígnio de nele atolar-se ou adormecer. Perde-se, é verdade, a devoção, pecando gravemente, mas recupera-se ao primeiro arrependimento verdadeiro que se tiver desse pecado, quando, como disse, se não tenha submergido por muito tempo na desgraça. Em todo caso, não percamos a coragem. Antes consideremos a nossa fraqueza, com uma santa humildade, confessemos-la, e exoremos o perdão e invoquemos do céu o seu socorro. Ponderemos bem as primeiras palavras desta última citação. Quedas graves, se não são acompanhadas de endurecimento no pecado,
quer dizer, se não arrastam ao hábito de pecar, não somente não deixam vestígios depois de perdoadas, mas até não impedem que a alma se restabeleça imediatamente no terreno que havia alcançado na piedade. É um tempo de demora, sem dúvida, um retrocesso, mas a absolvição ou a contrição perfeita neutralizam esta queda e reparam a lacuna. Mas, dir-me-ão, se o mal já for inveterado, e se houver atolado no pecado mortal? Nesse caso, evidentemente, prolongando-se o tempo da parada e do retrocesso, serão maiores as perdas, mas não serão de todo irreparáveis. Com o perdão hão de reviver os méritos precedentes, porque assim o afirma a palavra sagrada. In justitia cum operatus est vivet, Ezequiel 18, 22. Serão necessários, talvez, esforços mais generosos, a fim de paralisar os maus efeitos dos hábitos contraídos durante esse tempo fatal. Mas, se cresce na confiança em Deus, na proporção das necessidades criadas por esse endurecimento no pecado, é fácil ao Senhor, diz a Escritura, o enriquecer de repente um pobre. Põe a tua confiança em Deus e conserta-te firme no teu posto. Eclesiástico 11, 22, 23. É por isso que o nosso santo conclui: não entremos por forma alguma em desconfianças. Porque, bem que sejamos miseráveis, não somos tanto quanto Deus é misericordioso para os que têm vontade de o amar e nele puseram a sua esperança. 7. Confiança inquebrantável em Deus. A verdade destes pensamentos há de sobressair melhor ainda, quando, na segunda parte do nosso livro, virmos o Doutor da Consolação servir-se da própria consciência das nossas faltas para redobrar a confiança na misericórdia divina. Bastam, porém, estes acertos e considerações para fechar a porta à desesperança, em qualquer estado em que se ache a alma, para demonstrar que o receio inspirado pelo conhecimento da nossa fraqueza, deve ser sempre temperado e dominado por uma confiança inabalável em Deus. Insiste o nosso santo, particularmente na necessidade e maneira de conciliar estas duas disposições. Devemos combater sempre entre o temor e a esperança, mas, com o cuidado de sobrepor a esperança ao temor, considerando a onipotência daquele que é o nosso auxílio. Fazei penitência, diz São João, quer dizer, abatei esses montes de orgulho, enchei esses vales de tibieza e pusilanimidade, porque se aproxima o Salvador. Lucas 3, 4, 6. Ora, os vales que o glorioso santo quer que se preencham são o receio que, sendo demasiado, leva ao desânimo. A consideração das grandes culpas cometidas traz consigo um certo horror, um espanto e receio que abate o coração, e estes são os vales que é mister encher de confiança e esperança para o advento de nosso Senhor. A santa penitente Thais, dirigindo-se um dia a São Pafúncio, lhe disse: meu pai, que devo fazer? A recordação da minha vida miserável me espanta e assombra. Ela havia sido uma grande pecadora e estava cheia de medo por causa dos pecados cometidos. O bom santo lhe respondeu: tremei, mas tende esperança. Tremei com medo de vos tornar de soberba e orgulhosa.
mas tende esperança, a fim de não cairdes na desesperação e no desânimo. Porque o receio e a esperança nunca devem andar desacompanhados um do outro, de modo que, se o receio não for acompanhado da esperança, não é o receio, mas a desesperança, e a esperança sem receio é presunção. Omnis vales implibitur. Urge, pois, enchermos de confiança e ao mesmo tempo de temor de Deus esses vales de desânimo, que o conhecimento dos pecados cometidos em nós produz. Lembremos, ainda, por fim, estas consoladoras palavras do profeta, confirmando tão bem, na sua bela linguagem bíblica, os ensinamentos do nosso santo animador por excelência. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor e de quem o Senhor é a esperança. Será como a árvore que é transplantada sobre as águas, a qual estende as raízes para a humildade, e não temerá a secura, quando vier o calor. Será sempre verde a sua folha, e em tempo de seca não terá míngua, nem jamais deixará de dar fruto. Jeremias 17, 7, 8. 8. Recorramos à Virgem Maria. São Francisco de Sales, ainda depois da sua morte, como se quisesse continuar a guerra que durante a vida tinha feito a desesperação, arrancou ao próprio demônio uma confissão repleta de incitamento para as almas mais criminosas. Trouxeram para junto do túmulo do Santo Bispo de Genebra, no tempo em que se instituía o processo da sua beatificação, um jovem que, havia 5 anos, estava possesso do espírito maligno. Teve de se esperar a sua cura durante muitos dias, e entretanto, foi este desgraçado submetido ali, junto dos restos mortais do santo, um longo e repetido interrogatório, que lhe fizeram o bispo Charles Auguste de Sales, e a madre de Chalgi. De uma vez, como o demônio gritasse com mais furor e confusão, dizendo: "Para que hei de eu sair?" A madre Chalgi, com aquele calor que lhe era peculiar, exclamou: "Ó Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Maria, Mãe de Jesus, socorrei-nos." A estas palavras, o espírito infernal redobrou os seus horrendos gritos, bradando: "Maria! Ó Maria! Ah! Eu não tenho Maria. Não proferas este nome, ele me faz tremer. Ah! Se tivesse Maria por mim, como vos atendes, não seria o que sou. Mas eu não tenho Maria." Todos choravam. "Ah!" continuou o demônio, "se eu tivera um momento só daqueles que vos desperdiçais, sim, um só momento, e Maria, eu não seria demônio."